Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar como manusear os vasos sagrados. Os vasos sagrados são as peças de altar que mestres, acólitos, coroinhas, o presidente da celebração e demais sacerdotes, enfim, boa parte das equipes de celebração tem contato, manuseia, e é bom a gente saber como é que se manuseia esses vasos sagrados, alguns deles pelo menos. Mas antes de falar deste tema, se você está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, a deixar aí o seu like, a compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, equipes de celebração, pessoas que você tem contato, que gostaria de conhecer mais e saber como é que funcionam essas coisas que às vezes tem pessoas que não sabem. Então você pode também encaminhar esse vídeo para que ela tenha contato e aprenda um pouquinho mais. Vamos lá, como manusear os vasos sagrados. Vasos sagrados são aquelas peças de altar, como por exemplo, o cálice, a âmbula, a patena, a jarra e a bacia, ou seja, o lavabo que purifica as mãos, as alfaias, que não são vasos, mas são objetos sagrados. Mas hoje eu quero falar especificamente do cálice, como preparar o cálice para celebração. E depois, como purificar esse cálice, que isso é bastante importante. A primeira coisa, talvez as pessoas perguntam, quem é que faz, que prepara o altar? E quem é que purifica os vasos sagrados? Geralmente, é o padre, seja o presidente da celebração, havendo um concelebrante, é o padre concelebrante. Mas ele pode delegar essa função para uma outra pessoa. Ele pode delegar essa função para um mestre, ele pode delegar essa função para um acólito, ou seja, o presidente da celebração tem autoridade para isso. Então, se ele prefere preparar o altar e purificar, não há problema algum. Mas se ele também prefere delegar essa função para uma outra pessoa da equipe de celebração que está ali como ajudante do altar, ele pode fazer isso também naturalmente, não há nada que desabone. Por isso que é importante que mestres, acólitos, coroinhas e outros membros de equipe de celebração possam entender, saber como é que prepara esses vasos sagrados. Bom, nós temos aquela mesinha que fica às vezes do lado do altar, às vezes um pouquinho mais distante. Aquela mesa tem o nome de credência e é ali que ficam os vasos sagrados. Ali que fica o cálice, ali que fica a âmbula, ali que fica outros materiais que serão utilizados durante a celebração. Mas vamos lá então, como preparar o cálice. Eu trouxe aqui um cálice para que vocês visualizem. Então, nós temos o cálice, você vai, em primeiro lugar, no cálice, você vai pegar esse tecido aqui. Isso aqui chama-se sanguíneo. O sanguíneo, ele é esse tecido que serve, como o próprio nome diz, para essa função, purificar o cálice. Ele só tem essa função. Não é para enxugar suor, não é para enxugar as mãos. Ele só tem a função de purificar o sangue de Cristo que ficou aqui resquício no cálice. Então lembre-se, este tecido aqui tem essa função. Às vezes ele tem alguma identificação, mas a identificação principal deles é essa cruzinha aqui, ó. Porque, às vezes, pela dobradura dele, como vocês podem observar, ele se parece muito com outros duas alfaias que nós utilizamos durante a missa. O manustérgio e o manípulo, que são dois paninhos muito parecidos com esse. Então, tendo essa cruzinha aqui no centro, ele é o sanguíneo e ele vai dessa forma sobre o cálice. É o primeiro que vai. Aqui eu coloquei um pouquinho torto, vamos colocar ele retinho, assim, ó, dessa forma. E ao colocar, você pode também afundar um pouquinho aqui com a mão, porque ele vai ficar dessa forma. Aí sobre ele você vai colocar essa peça aqui, que ela se chama patena.
Cuidado para não derrubar, porque isso aqui amassa com muita facilidade. É uma peça do conjunto do cálice e se ela está toda amassada, às vezes você nem encontra uma peça dessa avulsa para comprar. E cálices geralmente custam caro. Então tenha muito cuidado, mestres, acólitos, coroinhas, para não derrubar a patena, porque ela amassa com muita facilidade. Então você vai colocar a patena aqui. E sobre a patena vai se colocar aquela hóstia grande, a hóstia magna, que vai ficar sobre a patena. Depois que você colocou dessa forma, vem então esse aqui, ó, o pala, que é um tecido. Aqui dentro tem uma cartolina, ela tem às vezes algumas ilustrações, e a função dessa daqui é cobrir o cálice para não cair nenhuma mosca, nenhuma impureza, cobrir a partícula que está sobre a patena. Então, depois da patena, você coloca o pala. Não é o pala o carro, não. Pala, tá? Só esse é o nome desse tecido. Depois, sobre ela, coloca-se o corporal. Já vou dizer para vocês como é que dobra o corporal, porque ele tem uma técnica de dobradura também, que não pode ser de qualquer jeito. Mas ele vai aqui em cima, então ele é o último que se coloca, justamente porque na hora de preparar o altar, a ordem é essa. Então nunca esqueçam desta ordem. Então ele vai aqui. Pronto, o cálice já está pronto. Agora vamos supor que você foi delegado pelo presidente da celebração para preparar o altar. Como você vai fazer? Você vai sempre carregar o cálice segurando por aqui e com a mão em cima. Esta é a forma correta de carregar o cálice, da credência para o altar. Oriente os coroinhas sempre a carregar dessa forma, com a mão firme sobre o corporal, bem no centro do cálice, e uma mão embaixo. Por quê? Se você carregar desta forma aqui, ó, qualquer balanço que você der pode cair. Vai cair a patena, vai cair a hóstia, e aí você já viu, né? Tem um probleminha aí para resolver se ocorre isso. É desagradável quando ocorre esse incidente. E sempre quando eu vejo um coroinha carregando dessa forma aqui o cálice, eu fico muito preocupado, porque se balançou, ela cai, sempre com a mão aqui, tanto para trazer sobre o altar, quanto para retirar depois sobre o altar. E antes de fazer a preparação do altar, eu lembro, ó, esse outro paninho aqui, que é parecido com aquele outro, chama-se manustérgio. Manustérgio, como o próprio nome diz, é para enxugar as mãos. Olha a dobradura dele também, é dessa forma aqui, duas dobraduras, que vai sobre o braço do coroinha, e na hora do padre purificar as mãos, ele vai pegar isso daqui, purificar, geralmente é uma toalhinha, mas às vezes não é uma toalhinha de tecido de toalha mesmo, às vezes é um pano similar ao sanguíneo, similar ao corporal, que não é o mais indicado, porque ele não seca direito as mãos. O ideal é sempre uma toalhinha, mas ela tem essa finalidade de enxugar as mãos depois da purificação. Esse aqui também não tem a função de enxugar suor, tá? Ele é só para enxugar as mãos após a purificação. Então o nome dessa toalhinha é manustérgio. E depois tem o manípulo. Eu não trouxe aqui nenhum exemplar para mostrar, mas o manípulo, às vezes antigamente o padre colocava ele aqui nesse lado da manga, aí sim esse tem a função de secar o suor. Se é um dia muito quente, então você não vai secar no sanguíneo nem no manustérgio, você vai secar no manípulo. Não havendo manípulo, escolha um manustérgio só para aquela finalidade, secar o suor, tá ok? Então vamos lá, vamos preparar o altar. Chegou então com o cálice dessa maneira, trazendo, aí você vai pegar a primeira coisa, o corporal, é o primeiro que está em cima. Então você vai abri-lo, eu queria só abrir para mostrar para vocês como que é a dobradura dele, ó. É assim, sempre para cima, e depois ele tem uma abertura assim, ó. Por quê? Ele vai sempre fechando e na hora de dobrar é a mesma coisa. Porque se cair partícula, essas partículas vão ficar sobre o corporal. Então, na hora de dobrar, você vai seguir a mesma dobradura que ele tinha antes. Caiu alguma partícula,
algum fragmento da Eucaristia, ele vai ficar aqui no centro. Então, abrimos aqui, vocês não vão poder enxergar aqui porque o vídeo está mais alto, mas eu vou falando e vocês vão compreendendo. Então, ele está aberto aqui, vamos supor que aqui seja o altar. Abriu o corporal, aí então o cálice vem, coloca-se no centro. Sempre que o corporal está aberto, chegou com as âmbulas, com as partículas, elas não devem ficar fora do corporal. Chega e já coloca sobre o corporal. Aí o padre organiza ela ali em cima, ou quem está arrumando, caso seja você, um mestre ou um acólito, arrume ela bem bonitinho, ordenadamente sobre o corporal, mas sempre sobre o corporal. Âmbulas com partículas para serem consagradas ou consagradas, devem sempre ficar sobre o corporal. Se ela estiver fora do corporal na hora da consagração, ela não consagra, não é consagrado. O que delimita a consagração é o corporal, ele tem uma importância muito grande. Então, se o coroinha, o acólito, o mestre chegou e colocou a âmbula fora do corporal, sem consagrar, e o padre não observou, ela ficou fora do corporal, ela não consagrou. Ela só consagra o que está sobre o corporal. Então tenha sempre esse cuidado. Chegou com as âmbulas, com as partículas para serem consagradas, coloque-as sobre o corporal. E se elas estiverem consagradas, quando você vai buscar lá no sacrário, e agora para os mestres, elas devem também vir e ser colocadas sempre sobre o corporal. Nunca chegue com uma âmbula com partículas consagradas e coloque fora do corporal, em qualquer lugar sobre o altar. Ela sempre deve estar sobre o corporal. O corporal é uma das alfaias mais importantes dentro da celebração. Bom, estando o corporal aberto daquela maneira que eu disse para vocês, o cálice aqui em cima, e você vai tirar a pala e depois deixá-lo do lado. Vai pegar aqui, vamos supor que tem a partícula, eu devia ter trazido uma partícula que acabei me esquecendo, mas a partícula maior, a grande, né, que está aqui, você vai colocar do lado, vai tirar o sanguíneo, colocar dessa maneira, colocar ele assim no canto direito, sempre no canto direito do corporal, se você está preparando ali o altar. E aí, então, vai pegar o cálice e aí colocar o vinho. Geralmente, quem coloca a água, isso eu queria deixar bem claro para vocês, se você é leigo que está fazendo isso e não padre, você não pode colocar a água, aquilo é parte do rito da consagração. Então, quem coloca o vinho e faz aquela gotinha de água é sempre um sacerdote, ou o presidente da celebração, ou um padre concelebrante que está preparando o altar, ou até um diácono. Mas um leigo não faz aquele gesto de colocar a água sobre o vinho. Às vezes, leigos veem padre fazendo isso e acabam fazendo, acham que é permitido, não é. Tem padres que até permitem que leigos façam isso, mas não é o correto. Quem coloca água no vinho e faz ali a bênção naquele momento é o sacerdote, porque nessa hora tem uma oração a ser feita. E por isso tem que ser o sacerdote que faz esse gesto. Então, ali preparou o altar, o padre vem e faz essas outras partes, se você é um ajudante leigo. Se você, claro, é um sacerdote, você já sabe como faz isso. Bom, terminado, vamos supor que agora nós passamos lá depois da comunhão, né? Vai guardar, purificar. Então, como eu disse antes, há padres que permitem que os mestres purifiquem, que os acólitos purifiquem, isso é uma questão de diálogo com cada padre, decisão de cada padre. Então, se caso for você, que é um ministro leigo, um acólito ou um coroinha que vai fazer essa purificação, vai se colocar, se sobrou vinho, você vai e leva para o presidente da celebração, ele consome o vinho que sobrou, e aí você coloca a água. Geralmente nessa hora também, por isso que é o padre que deve fazer a purificação, porque na hora da purificação tem uma oração a ser feita. E essa oração, se você é um ministro leigo que está purificando o cálice, você não faz essa oração.
essa oração, fala: Senhor, fazei e conservar-me com um coração puro, que a nossa boca recebeu, que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Essa é a oração que o sacerdote faz enquanto purifica o cálice. Então, purificou o cálice com esse tecido aqui, o sanguíneo, aí você vai montar o cálice de novo para guardá-lo. Então, você coloca dessa forma. A patena já está bem purificada, não ficou nenhum fragmento, coloca ela aqui em cima, em segundo lugar. Coloca novamente o palas sobre a patena. E aí, então, você tira o cálice fora do corporal para poder dobrá-lo. E aí segue aquela dobradura que eu disse antes. Primeiro deste lado, depois sempre para cima, porque se tiver partículas dentro, partículas não, fragmentos da Eucaristia dentro, ela vai ficar dentro do corporal. Esse aqui está limpo, por isso que eu vou fazer um gesto aqui, que uma vez eu vi uma ministra extraordinária da Sagrada Comunhão fazendo, ela foi fazer a purificação e guardar o material sobre o altar. Ela pegou o corporal, chegou do lado e fez assim, chacoalhou no chão, como se estivesse pegando uma toalha de mesa, onde há fragmentos de pão, e jogando no chão. Nem isso você faz em casa, porque isso é falta de higiene, às vezes, fazer isso também. Nem com pão normal, imagine com partículas. Então ela pegou o corporal e chacoalhou do lado do altar para cair no chão os fragmentos. Para quê, então? Aí depois, até fui... eu estava concelebrando naquele dia que eu vi ela fazendo isso numa comunidade que não era a minha paróquia, e eu disse para o padre, falei: então conversa com essa ministra, que ela não tem formação para fazer uma coisa dessa, é sinal de que ela não tem o mínimo de preparação, ela não sabe o significado do corporal e por que ele é colocado dessa maneira. Então, na hora de você dobrar o corporal, tome muito cuidado, dobrando sempre assim, porque se ficar fragmentos, ele vai ficar dentro do corporal e vai ser guardado. Então ele fica assim, ó, bem dobrado, havendo fragmentos, ele vai estar aqui dentro. Então você coloque, por fim, ele aqui sobre o cálice, coloque a mão dessa maneira e leve para a credência. Então é um pouco isso básico para preparar o altar e manusear os vasos sagrados. É isso que eu queria deixar hoje com vocês, como algumas orientações básicas, fundamentais, para aqueles que ainda não sabem, porque eu sei que a maioria dos mestres sabem disso, dos acólitos também, mas às vezes outros não sabem, e para aqueles que não sabem, talvez esse vídeo possa esclarecer algumas dúvidas. Se você tem ainda dúvidas, deixem escritas aí embaixo desse vídeo. Deixe também seu comentário, eu leio todos, respondo aqueles que me perguntam. Sempre é importante que você interaja, e aí eu fico sabendo também das suas dúvidas. Deixa anotado ali se você gostaria de ver um tema tratado aqui que eu ainda não tratei, deixa anotado ali embaixo. Depois, no momento oportuno, eu trato do tema que você sugeriu. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço. Deixa aí o seu like e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe.